Então vamos orar. Senhor, nós colocamos o culto diante ao Senhor. O Senhor disse, Pai, o Senhor deixou escrito que tudo que nós consagrarmos ao Senhor dará certo. Esse culto já foi consagrado, Pai, desde manhã. Mas nós estamos aqui dizendo ao Senhor que estamos aqui para te adorar, para te prestar culto, Senhor. E também com a maior expectativa daquilo que o Senhor tem para nos ensinar através da sua palavra. Todo ensinamento que vem através da sua palavra, Pai, se encontrar lugar no nosso coração, nunca mais nós vamos errar, Pai. Nunca mais, nunca mais. Porque quando vem do Senhor, nós aprendemos. Então que todos essa noite, Pai, possa ler a sua palavra, entender a sua palavra e sair daqui absolutamente convicto que o Senhor vai se manifestar. Eu creio, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 4. A todos que nos visitam, William, seja bem-vindo. Juízes capítulo 4, versículo 6. E o tema da palavra desta noite é: e se eu tivesse feito diferente? Juízes 4, versículo 6 diz assim: e mandou chamar Baraque, o filho de quem? Como é que é o nome do Baraque? Do pai do Baraque. Hoje é o dia dele. Hoje é dia dos pais. E mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor de Israel não deu ordem dizendo: vai e atrai-me gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Estranho, né? Já que vocês vão entender tudo. Eu quero que vocês prestem atenção que nesta passagem alguém manda chamar Baraque. E o nome da pessoa que manda chamá-lo é Débora, uma mulher. E Israel não estava passando por um período muito bom, não. Fazia mais ou menos uns 20 anos que eles estavam sendo oprimidos pelo inimigo, né? Porque às vezes o diabo usa as pessoas para nos oprimir, viu, igreja? Às vezes as pessoas nem sabem que estão trabalhando para o diabo, né? Eu não acredito que uma pessoa saiba que ela está trabalhando para o diabo. Eu não acredito, não acredito. Mas amém, né? Vamos ter uma essência boa, em paz, né? Vamos imaginar que as pessoas não se deixam ser, assim, usadas pelo diabo. E o fato é que Israel não andava bem. Aí Débora manda chamar quem? O Baraque, o filho do seu Abinoão. Só que é interessante que a direção que Débora dá para ele, que Débora era líder sobre ele, é que ele chamasse 2 das 12 tribos de Israel. Vocês conseguem identificar, olhando para este versículo, qual é o nome dessas 2 tribos? Alguns sabem e outros não. Uma das tribos é Naphtali e outra é Zebulon. Então, das 12 tribos, interessante, Deus faz questão de chamar 2, apenas 2 tribos, a de Zebulon e de Naphtali. São 12 tribos, mas quando Deus chamou a Débora, ele falou para ela: fala para Baraque, que é o chefe, né, do exército do meu povo, que eu faço questão, chama Naphtali e chama Zebulon. Vamos ver de onde que saiu esses nomes. Tem um homem chamado Jacó, que ele é neto de Abraão. E aqui consta que ele teve 12 filhos, né? Ele teve mais, mas os 12 filhos homens, ele deu o nome de, o primeiro, Rubem, o outro Simeão, o outro Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim.
E o território de Israel foi dividido em 12 tribos. É como que se abrisse um novo loteamento em Ouro Fino. Cada rua precisa de um nome, não precisa? E eles saíssem atrás de pessoas célebres para colocar o nome na rua. As 12 tribos de Israel, então, cada uma levou o nome de um dos filhos de Jacó. E qual é o nome das 2 tribos que foram chamadas? Naftali e Zebulon. Só que Baraque já fazia parte da tribo de Naftali. E olha que interessante. O que significa, então, Naftali, né? Não sei nem se eu estou falando direito, Naftali. Este homem, ele foi o 6º filho de Jacó, e a mãe dele, ele nasceu da serva, da esposa de Jacó, chamada Raquel. A serva tinha o nome de Bila. Naftali significa minha luta. Não precisa abrir. Em Gênesis 49, 21, diz que quando Jacó estava para morrer, ele deu a bênção. Ele abençoou os filhos, os 12 filhos dele. Só que quando ele chega para Naftali, ele fala uma coisa interessante. Jacó diz para ele assim: você é uma gazela. Você sabe o que é gazela? Coloca a imagem para mim, por favor. Chamar o homem de gazela parece estranho, né? Mas aí eu fui buscar as características dela para poder entender. Porque Jacó diz assim para Naftali: você é uma gazela solta. E você é uma gazela solta e me dá palavras formosas. Então eu comecei a imaginar, o que será que Jacó quis dizer com isso? Então eu entendo, né? Pode ser que ele quis dizer isso, não sei, que Naftali tinha um preparo físico muito bom. Ele era muito ágil. E ele sempre trazia boas notícias. Aí, estudando a gazela, que é este animal aqui, eu entendi que as características dela ela é veloz, ela pode chegar até 70 quilômetros por hora, ela tem uma excelente visão e uma audição excelente. Este Naftali, que é filho de Jacó, ele teve 4 filhos. E foram os seus filhos que deram a origem a 4 grandes famílias que acabaram organizando a tribo. Na tribo tinha 53.400 homens. E a reputação deles é que eles eram guerreiros. Amém? E Zebulon? Zebulon, ele foi o 10º filho de Jacó. Mas da mãe de Zebulon, ele foi o 6º filho. A mãe de Zebulon foi Lia. Isso está em Números 26, capítulo 26, versículo 26 e 27, não precisa abrir. E diz que essa tribo, ela estava dividida também em 3 famílias, cujos ancestrais foram os 3 filhos de Zebulon. Olha que responsabilidade do pai, né? Deixar o filho com a missão de levar o sobrenome e fazer muito melhor que o pai fez, né? Olha que interessante. Então, os 3 filhos de Zebulon também organizaram a tribo. Só que essa tribo diz a palavra que eles tinham 57.400 homens capazes de pegar em armas. Guerreiros. Só que, abre agora, por favor, em Gênesis 35, versículo 23 até o 26. Deixa eu ler daqui. Os filhos de Lia, né? Rubem, o primogênito de Jacó, depois Simeão, Levi, Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José, Benjamim. Depois, os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali. Os filhos de Zilpa, serva de Lia, né? Gade, Aser. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã, Arã. Amém?
Eu pedi para abrir mais algum, deixa eu ver aqui. Até aí, tá bom. Aqui diz que as tribos, aqui fala os nomes, né? Para comprovar para vocês que está na palavra. Mas o interessante é que na hora que fizeram a divisão, inclusive aqui a gente tem toda a divisão. Depois, se vocês quiserem olhar, tem todas as divisões das 12 tribos, o nome de cada tribo, tudo certinho ali. E o interessante é que quando foi feita essa divisão, Naftali e Zebulon, eles não ficaram muito longe um do outro, não. Mas Naftali, eles ficaram na parte litorânea. Vocês entenderam o que é morar do lado do litoral? Os meninos moravam na praia, gente. Os meninos moravam na praia. E o que vocês acham que uma criança aprende na praia? Primeira coisa, né? Nadar. Já a outra tribo de Zebulon, que interessante, diz que todos eles sabiam lidar com armas. Todos. 2 irmãos, as terras faziam divisa, mas devia ser muito grande as terras. Só que uma tribo tinha uma característica de ser guerreiro e muito ágil, né? Aliás, uma tribo tinha a característica de ser muito guerreiro, porque todos tinham arma, todos. E a outra tribo tinha a característica também, só que ele foi comparado a uma gazela, ou seja, eles tinham um porte muito forte, um condicionamento físico, eles eram muito ágeis. E se morava no litoral, deviam ser até salva-vida, né? Os caras deviam nadar muito. Prestaram atenção, igreja? Estão guardando no coração aí? Eu estou pegando apenas um versículo, depois da onde eu vou trazer a palavra para vocês. Essa introdução é para vocês poderem entender a palavra do Senhor. Então, a tribo de Zebulon, desde a sua infância, eles desenvolveram mais a arte de guerra. A tribo de Naftali, por ficar perto da região litorânea, esses meninos, por morar na praia, como eu disse para vocês, foram criados livres, leves e soltos. Eles tinham um condicionamento físico excelente e deveriam ser excelentes nadadores também. E eu acho interessante, né? Porque a infância de um adulto ou de um adolescente, ela é fundamental. Se vocês não sabiam, é um período crítico para o desenvolvimento humano. E as experiências da criança nesta fase, ela tem um impacto duradouro em toda a sua vida. A infância é uma etapa inicial da vida compreendida entre o nascimento até os 12 anos de idade. Então, as experiências que todos nós tivemos até os 12 anos de idade são comprovadas cientificamente, reconhecidas por afetar profundamente o nosso desenvolvimento físico, mental, social e emocional. A nossa infância. E eu te pergunto, como é que foi a sua infância? Se você não lembra dela, deve ter alguns problemas aí. Como foi a sua infância? A família que você nasceu, a cidade que você morou, talvez a cidade que você more hoje, que talvez você não more na sua cidade natal, os parentes que você conviveu, a escola que você estudou. Sabia que tudo isso foi escolhido por Deus? Que coisa! Até as coisas erradas que dá na tua vida não saem do controle do Senhor. Tudo está no controle do Senhor. Absolutamente tudo. Tudo foi determinado por Deus para iniciar em nós um treinamento. Então nós crescemos, alguns hoje adolescentes, outros já são adultos, né? Ô, gente, já falei para vocês. Se vocês verem o pastor na fila preferencial, ele não está pulando fila, hein? Ele já tem direito. Então não chame o Elcio, porque o Elcio não vai prender ele. Né, Nandão? Eu sei lá como é que é o negócio, né? Diz que pode até viajar de graça, né? Então, como é que foi
foi a sua infância? Olha que interessante. Porque mesmo hoje, estando nós, adolescentes ou adultos, treinamento não parou, não. Treinamento não parou, continua. Nós podemos conhecer pessoas novas e mesmo assim Deus vai continuar do jeito que Ele tratou com os filhos de Jacó, tratando com a gente. Interessante, né? Infância muito dura, muito pesada, treinamento mais pesado, mais condicionamento físico, mais guerreiro. Onde será que o Senhor quer chegar com o nosso treinamento? Porque se você fizer, começar a entender, perceber, talvez você entenda porque você teve uma infância meio difícil. Pode ser que você comece a entender por que a sua adolescência foi complicada e a sua fase adulta você não consegue se entender muito. Isso tudo é um treinamento. Nada, absolutamente nada, sai do controle do Senhor. Amém? Deus usa o local que você estuda, Deus usa o local que você trabalha, Deus usa o local que você faz caminhada, ou seja, onde você for, vai ter um ser lá, usado pelo Senhor para nos treinar. Amém. Então vamos agora para a palavra? Juízes, capítulo 4. Nós vamos ler o 4, o 5 e o 6, depois nós vamos pular do 10 até o final da passagem. Vamos lá agora para vocês entenderem um pouquinho melhor. Juízes 4, versículo 4. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E ela atendia debaixo de uma palmeira, a palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiram a ela a juízo. Por que subiram? Porque estava passando uma luta, né? 20 anos sofrendo. Versículo 6. Mandou então, a Débora, chamar Baraque, o filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e leva a gente ao monte? Como é que é o nome do monte? Tabor. E toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Vamos lá para o 10 agora. Então, 4, versículo 10. Isso. Então, o que o Baraque foi fazer? O que a Débora orientou. Ele convocou Zebulon e Naphtali em Quedes. E com ele subiram 10.000 homens. E Débora também subiu com ele. Ora, Eber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Robabe, sogro de quem? De Moisés. E havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaamim, que está junto a Quedes. Versículo 12. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Harosete Hagoim, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque, ou seja, Baraque, vai lá, reúne 10.000 homens. Foi fácil reunir 10.000 homens? Vocês vão lutar contra Sísera. Sísera é a figura aqui do inimigo deles. Sísera é comandante do exército de Jabim. Puro demônio, puro diabo. Então, gente, eu estou convocando vocês, despede da esposa, dos filhos, porque eu não sei se vocês voltam. Débora literalmente falou para ele: Deus já falou para você ir. Mas é você que tem que ir atrás deste povo agora, reunir eles, para que eles vá com você lutar. Então eu acho que ele não teve muita coragem de falar para o povo não, porque ele reúne e leva a Débora para falar, né? Ele levando a Débora para falar,
versículo 15, deixa eu ver aqui. Versículo 15, e o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros, e a todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque, e Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Harosete-Ragoim, e todo o exército de Sísera caiu ao fio de espada, sem escapar um sequer. Amém, gente? Eu acho melhor a gente continuar a leitura para cá, para vocês entenderem melhor. 4, versículo 7. Não, 4, 7. Por favor. Quando no versículo 6 não precisa colocar, né? Pode deixar no 7. Quando a Débora manda chamar Baraque, e ela fala para ele tudo que Deus mandou falar, no versículo 7, está escrito assim: e farei ir a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera, que é o comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, eu irei. Porém, se você não for comigo, eu não vou. Versículo 9. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será a tua honra da investida que empreendes, pois a mão de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com o Baraque para Quedes. Vamos lá. O que o Senhor tem para a igreja hoje? O que o Senhor quer falar com a igreja esta noite? Débora, ela era uma juíza. A única mulher juíza. E além de ser juíza, ela era profeta. E interessante que Débora, ela atendia as pessoas, e ela começou a ouvir o zum, 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 o povo começou a clamar a Deus, e o Senhor fala com ela, e ela chama Baraque, e quando ela manda chamar Baraque, ele literalmente, fica muito claro que ele não queria lutar contra o exército de Jabim. Eu entendo que ele tinha alguma insegurança, algum medo. Eu não quero ir para este lado que todos falam que ele era um frouxo. Eu não acho isso de jeito nenhum. Ele não era juiz. Quem era juiz era ela. Ele era o líder do exército. Então, ele ficou com medo. E tem um motivo desse homem ter medo daquele grande exército de Jabim. Assim como as pessoas que às vezes encostam perto de você e não conhecem o seu problema, e as pessoas falam assim: ah, mas se fosse comigo eu resolveria assim. Ah, mas se fosse comigo eu já tinha resolvido. O problema é que não é, né? O problema é que cada um tem o seu problema, e cada um sabe o nível que é, sabe o limite que tem, e tem coisa que é só Deus para fazer na nossa vida, né, igreja? A hora que ela chama Baraque, fica bem claro então, que ele tinha medo. Aí, você vai lendo, você vai entendendo que o exército de Jabim era extremamente numeroso. E só de carros de guerra, ele tinha 900 carros. Eu não sei quantos soldados cabia dentro de cada carro. Agora, você imagina 900 carros vezes 900 homens, né? Imagina se coubesse 2, se coubesse 3, fora os que iam a pé. Porque a Bíblia relata que o exército era extremamente grande. Então era por isso. Ele tinha medo porque Israel não tinha acesso ao ferro. Então as armas deles não dava para lutar contra aquele exército. Então para que mexer com aquilo que você não dá conta, né? Para que mexer com aquilo, meu Deus? Você está quietinho. Não vou mexer com isso. Só que alguém da tua família pode levantar um clamor, às vezes por você mesmo. Às vezes você, dentro do teu coração, até levanta um clamor e fala: Senhor, eu não tenho como resolver. Tem problema que não tem como resolver, igreja. Precisa literalmente de um despertar da pessoa, clamar, pedir.
e Deus fazer um movimento a favor. Amém? Só que, põe para mim o slide 2, por favor. Mais ou menos este era o carro que eles usavam na época. Não sei se era um cavalo que puxava, se eram dois, mas ele era feito de ferro. E eu não consegui achar o carro certo, porque se você estudar, não na Bíblia, mas o estilo dos cananeus, porque eles são cananeus, e há muitos anos atrás eu fiz uma faculdade de história, porque eu amo história. Então eu tenho um livro lá que fala da educação, as características da educação dos povos, né, Nanda? A gente usa muito ele para pregar, para não trazer nada errado para vocês. E as rodas dos cananeus, eu não sei se é eixo que fala, ela vinha muito para fora, com algumas garras. Então, se ela passasse perto de pessoas, só aquilo que estava saliente para fora, não sei quanto, já matava as pessoas, entenderam? Então, mais ou menos para vocês terem noção, era assim como eles chamavam como que eu posso explicar? Não, carro eles chamam de locomoção, entendeu? É isso daqui, mais ou menos, tipo uma biga, né? Mas era de ferro. Aí, a Débora chama Baraque e ela dá uma palavra de Deus para ele. E Baraque confiava demais na Débora. Aí ela falou, olha, toma contigo 10.000 homens, os filhos de Naftali, os filhos de Zebulon, leva eles para o Monte Tabor. Põe para mim, por favor, a imagem do Monte Tabor. Eu não consegui a imagem do Monte Tabor da época, mas o Monte Tabor é esse, e aqui embaixo, não dá para perceber, mas são casas. Naquela época não tinha, isso aqui era tudo mato. Só que, contornando o Monte Tabor, tem um riacho. Vocês lembram? A gente leu ele aí. Chama Quizon. Aí, Débora fala assim para Baraque, a estratégia é o seguinte, Deus falou para vocês ficarem tudo lá no topo. Olha o quanto que eles tinham que descer. Vocês ficam tudo lá no topo. Você atrai 10.000 homens e leva e fica lá no topo. Aí Baraque deve ter falado assim para ela, tá bom, eu vou. Mas como é que eu vou atrair a Sísera? Sísera é o nome de um homem. Ele é um comandante do exército de um rei que tem o nome de Jabim. Aí, Deus fala para eles ficarem lá em cima. Débora falou assim para ele, ó, o negócio é o seguinte, você faz sua parte, você arregimenta esses 10.000 homens dessas duas tribos, porque Deus falou que vai atrair Sísera para ficar no ribeiro de Quizon. Entenderam? Aonde que é o ribeiro? Bem na parte de baixo. Por isso que você já vai entendendo que você está por cima, você não está por baixo, hein? Porque quem está por baixo vai sofrer, vai morrer. Aí quando ele Baraque entende aquilo, ele falou, olha Débora, eu estou indo porque eu confio em você. Mas você vai comigo? Se você não for, eu não vou. Vou, certamente eu vou com você. Reúne e vamos lá. A hora que eles reuniram, ela conversou com o pessoal, tudo, e foram para esse Monte Tabor. Lá em cima, eu não sei quanto tempo eles ficaram lá em cima. Deus então usou para atrair Sísera para aquele riacho de Quizon, um outro homem. Deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui, peraí. No verso 11, coloca o verso 11, por favor. Eles estavam achando que só Jabim era inimigo deles. Às vezes vocês acham que o inimigo de vocês é enorme, é só aquele. Não estou dizendo que não é. Mas o que mais estraga a sua vida são aqueles pequenininhos que estão infiltrados no seu dia a dia. E infelizmente, às vezes dentro da tua própria casa.
Por quê? Porque no verso 11, este homem aí chamado Éber era tido como amigo do povo de Deus. E ele descobre tudo por quê? Porque quando Débora falou com Baraque, foi um mau comentário na cidade. Foi um mau comentário. Só que quando Débora fala para Baraque que o inimigo seria atraído para o ribeiro lá, ele não ouviu. Graças a Deus, né? Porque às vezes o Senhor cega o entendimento e o ouvido dos inimigos. Porque se ele não fizesse isso, talvez a sua situação ainda estaria bem pior. Mas acontece que ele foi e contou para Sísera que tinha um complô contra ele. Olha, eu vim aqui para te avisar que Baraque vai acabar matando você. Por quê? Porque eles estão planejando aí e tal, e eles vão subir no Monte Tabor. Eu sei que o negócio vai acontecer lá. Não sei que dia, não sei que horas, mas eles vão atacar o seu exército. O cara deve ter dado risada, né? Gente, aquele povo não tem nem arma, tem umas espadas. Mas sabe o que Sísera fez? Ele levou os 900 carros e a tropa a pé. Oh, meu Deus do céu! Nunca subestime a inteligência de Deus. Nunca subestime, nunca. Sísera vai pro monte e ele fica onde? No riacho, no ribeiro. Mas ribeiro tem água, igreja, como é que ele pôde ficar lá dentro? Para passar para o monte lá, coloca a foto do Monte Tabor, por favor. Para passar para o monte, tinha que passar em alguns lugares nesse riacho de Quizon. Só que naquela época do ano, não estava chovendo, estava seco. E não estava seco porque estava com problema de água, não, é estação. Ali não tinha água nenhuma e eles ficaram todos lá esperando a ordem de Sísera para subir, para atacar quem? Os 10.002 homens, né? Uma mulher, né? Baraque mais 10. Só que quando eles chegaram, interessante, Deus então mata 2 inimigos com uma cajadada só, né? O dedo duro e também, olha o que estava armado para o restante. Baraque, então, por confiar em Débora, mesmo estando preocupado, ele disse, vamos embora, vamos fazer o que a gente tem que fazer. Aí, no verso 14, coloca por favor. Eu não sei quantos dias eles estavam lá em cima, não sei quantas horas tinha passado, eles já sabiam que o inimigo estava lá embaixo, tiveram que levar comida, provisão, tudo. Só que chega numa hora que Deus fala para Débora, levanta, vai lá e fala com Baraque. Aí Débora chega para Baraque e fala, Baraque, levanta porque este é o dia que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Espera aí, Deus já foi? Deus já saiu, igreja. Deus foi à frente. Quando Baraque viu isso, ele encheu de força e ele começou a notar que o tempo começou a mudar. Sabe o que significa o nome de Baraque? Fala para o seu irmão, relâmpago. É já que você vai entender. Na Bíblia, na parte do capítulo 4, não fala que choveu. Mas eu tenho a base bíblica aqui no capítulo 5. Abre rapidinho para não ficar nada sem mostrar. Não precisa abrir, viu, gente? Eu mostro para vocês aqui. Capítulo 5, versículo 12. Débora começa a cantar. E de repente ela fala, desperta, Débora. Desperta, acorda. Canta. Entoa um cântico. Levanta-te, Baraque. E leva presos os que te prenderam. Tu, filho de Abinoão. Aí, o capítulo 1, versículo 20. E ela cantando, porque isso aqui não é uma fala, é um cântico.
Desde os céus pelejaram as estrelas. O que significa estrela mesmo, igreja? Anjos. Desde o céu começou a peleja, ou seja, Deus já saiu a seu favor. E é contra Císera. Se você quiser, coloca este nome no seu inimigo esta noite, para que você possa materializar, às vezes, um inimigo que é interno. Porque aquilo que está do lado de fora, a gente sabe colocar nome, né? Mas e o que está dentro? E o que está dentro? Aí no versículo 21, o ribeiro de Quizon os arrastou. Quizon, o ribeiro das batalhas, avante, ó minha alma firme. Ué, para arrastar alguma coisa dentro de um ribeiro, tem que puxar com corrente? Ou a água pode fazer esse serviço? Mas naquele dia não tinha água. Naquele dia não tinha água. A hora que Débora fala para Baraque, levanta, porque Deus já saiu antes de você. Eles acreditaram tanto em Débora, tanto, mas Débora acreditava em Deus. A hora que eles se levantam, o que vocês acham que começou a fazer lá no céu? Como é que é o nome do Baraque mesmo? O que significa Baraque? Começou a relampear. Diz que veio uma chuva. Sabe aquela chuva que vem do nada? E caiu água, mas muita água. E do Monte Quebon, do Monte Tabor, começou a descer água com muita velocidade. Com muita velocidade. E encheu o ribeiro rapidinho. O que é que tinha dentro do ribeiro? 900 carros, tudo estacionado um do lado do outro. Eles nem sabiam que ia ter que picar a mula rapidinho, né? Então tinha um travando o outro, a roda do outro tinha enganchado no outro. Aquele lugar que eles estavam, aquela terra fofa por ser um ribeiro, a água veio. Isso não sou eu que falo, mas são as pessoas, os estudiosos, os historiadores dizem que possivelmente a lama foi tanta, mas tanta, e os cavalos assustaram com o nível de água que começou a descer do monte. Foi uma loucura. Por que é que Deus chamou Naftali e Zebulon? Por que de 12 chamou essas duas? Porque na hora que eles começaram a ver aquela água descendo, sabia que o riacho tinha enchido de água, Zebulon falou o quê? Você está ficando louco, cara? Eu não sei nadar. Se eu descer, eu vou morrer. Mas quem é que morava na praia? Som, glória a Deus. Não sei onde eu parei. Como é que é? Eu só vi a mãozinha assim, não dá para entender nada. Tá. A hora que Zebulon, acredito eu, os caras sabiam mexer com o quê? Com espada. Tinha muita gente não. 10.000 pessoas. Para um exército extremamente numeroso, que eu não sei de quantos, num monte que podia vir gente de tudo quanto é lado, porque o inimigo também tem estratégia para nos atacar. A hora que Zebulon viu aquela chuva, a hora que Zebulon viu aquela água descendo, eles devem ter ficado desesperados. Eu imagino Naftali conversando com eles. Fiquei em paz, cara. Eu sei surfar, eu cresci na praia. Deixa aqui lá embaixo, desce nós. Você protege aqui a Débora, Baraque, homem de guerra não fica para trás não.
Baraque era de Naftali, sabia nadar, tinha estrutura. São chamados de gazela. A gente desce e sobe isso aqui quantas vezes for necessário, porque a gente tem estrutura física para isso. Fica aqui, protege Débora, protege o monte que nós vamos lá embaixo e vamos entrar dentro da água. Não sobrou um. Não sobrou um. Todos foram mortos a fio de espada. Será que se eles não tivessem tido o treinamento que eles tiveram na infância, passado pelos problemas que passaram, pelas privações, passado por todas as coisas, gente, tem criança que sofre demais. Aí quando você vira adolescente, adulto, você pensa que o que você está sofrendo é aquele dia, com aquela pessoa, mas não é. Não é. As experiências que você teve durante a tua infância, ela mexe com todo o seu ser depois. Eu aprendi que até músculo tem memória. Quer dizer que se você fez muito esporte quando você era pequeno, se você voltar a fazer, o músculo lembra. E se uma pessoa leva um determinado tempo, né, Dani, de exercício, quem tem a memória no músculo não vai levar aquele mesmo tempo. Agora imagina quanta dor você já passou. Por que você passou pelo que passou? Por que você nasceu na família que você nasceu? Por que é que você está enfrentando lutas hoje que você sabe que é só Deus que pode te livrar? Por causa de treinamento, gente. Se nós olharmos para tudo que a gente passa e falar, é o fim, então será o fim, porque tudo acontece de acordo com como a gente quer, como a gente acredita. Baraque não acreditava que podia, mas ele tinha uma pessoa que ele tinha como que eu, às vezes as palavras fogem, uma inspiração, uma referência. Eu sei, sabe por quê? Eu vou acreditar em você, porque eu vejo que você fica atendendo lá debaixo daquela árvore lá, e você fica julgando Israel, e tudo que você fala tem a ver, o povo sai abençoado. Então, olha, eu não sei o que fazer, eu estou com medo. Ela falou, reúne o povo, que Deus vai reunir o inimigo. Só que eu achei interessante que Deus falou, Deus vai levar o seu inimigo até você. Vocês entenderam? Feliz de você que entendeu. Deus já foi na frente. Sabe o que você tem que fazer? Nada. Nada. Apenas faça aquilo que você estudou, aquilo que você foi treinado a fazer. Não precisa fazer mais nada. Não precisa chamar ciclano, beltrano. Tá? Você vai vencer aqui, ó. Dá uma caneta para mim, por favor. Só mostra a caneta para mim. Acabou, venceu. É isso que você está precisando? O que você precisa assinar? É isso aqui, ó. Acabou. Císera cai por terra. Só que Baraque ficou com um pouco de medo. Ele podia matar Císera. Você acha que quando o chefe é bom e ele vê que não vai dar certo, que tem alguma coisa divina, celestial por detrás, porque não consegue pegar você? Ele tira o time de campo. A Bíblia diz que Císera saiu a pé, ninguém notou. Como é que uma pessoa entra e sai, faz o que faz e ninguém percebe? Não consegue provas contra ela. Débora falou assim, Baraque, você fica em paz, que vai ser tamanha humilhação para esse homem. Sabe quem vai matar ele? Uma mulher. Aí as pessoas que não conhecem a passagem acham que é a Débora, né? Pois que fosse a Débora então, mas não foi. Císera saiu a pé e ele foi numa casa, numa tenda, e ele disse assim para a mulher, dá para você me dar refúgio aí? Eu escrevi tudo aqui, ó, mas não vou ficar, porque não é nome que vai mudar a tua vida aqui, tá bom?
A gente sabe que o único nome que muda, faz alguma coisa por nós, aliás, faz tudo, é Jesus, né? Então não vou me ater a detalhes. A hora que ele falou assim, eu posso me refugiar na tua barraca? Era Císera, cara conhecido. Já estava lá nas bandas de outras pessoas, tudo amiguinho daquele outro dedo duro lá, sabe? Mas só que quando a mulher descobriu que o dedo duro já tinha morrido, ela falou, eu tenho que limpar a minha, né? Aí ela deixou o homem entrar, falou para ele, dorme aí, eu vou cuidar de você. Deu leitinho, pois o tonto não acreditou numa mulher. A hora que ele dormiu, ela pegou uma estaca, aqui ó. A mulher deu assim ó, eu acho que ela estava com martelo, sei lá, né? Porque ela não ia ter força para furar isso aqui. A palavra de Deus diz que a força foi tanta. Olha se não é o Senhor com essa moça. A estaca entrou aqui ó, na têmpora. Têmpora. Aqui. Atravessou e grudou no chão. Mexe com nós mulheres para você ver. E eu furo você, não precisa nem de estaca. Cadê o Elcio? O Elcio foi trabalhar? Eu não falei nada. Corta o vídeo. Gente, entrou aqui, saiu aqui e entrou no chão. O cara morreu dormindo. Barriguinha cheia. Você tem noção do que Deus vai fazer com o seu inimigo? Às vezes teu inimigo não é um ser humano, e nem é, né? Porque a nossa luta não é contra a carne. Mas se uma pessoa deixa ser usada pelo diabo, ou tenta atravancar a sua vida, ou tenta paralisar a sua vida, se você for conhecido de Deus, se você é povo de Israel, se você tem compromisso com Deus, o inimigo pensa que está de boa, ó, dormindo, que ó, estômago cheio, tudo certinho. Não, ele nem vai acordar. Ele nem vai acordar. Císera trabalhava para Jabim. Onde que está Jabim numa hora dessa? Está lá. Mas os que foram com Císera morreram todos. Todos. Você imagina a alegria do povo de Deus, 20 anos sofrendo. Mas eles estavam sofrendo 20 anos porque eles tinham feito o que era mal perante o Senhor. Não foi Císera que achou que tinha que perseguir Israel. Foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou. Então, quando a pessoa ela clama a Deus, fica entendido, irmão. Fica entendido, irmã. Você vai refazer a tua vida, né? Aquilo que está errado, você vai consertar, porque senão a palavra não te alcança. Aí você fala, eu fui lá na Sara Nossa Terra, o culto bom, estava gostoso, mas não aconteceu nada. Não mesmo, você está do lado de Císera? Quem está do lado do Senhor, ouve a voz do Senhor. Então, se você já está assim, vendo que algumas coisas estão meio estranhas na sua vida, pergunta para Deus, Senhor, aonde é? Se travou, tem que perguntar. Olha, porque para nós, que somos povo de Deus, não adianta encantamento, não adianta macumba, não adianta falso testemunho, não adianta, vai cair por terra. Espero que não dure 20 anos, né, na sua vida, mas vai cair por terra. Qualquer inimigo que se levanta contra o povo de Deus, a gente sabe que é da parte do próprio Deus. Então, se você entende, clamou, Deus manda chuva. Só que o mais legal de tudo isso é que eu tenho certeza que na frente dos carros daqueles cananeus devia ter o brasão do Deus deles. Você sabe qual que é o Deus dos cananeus? Baal, o Deus da tempestade e da chuva. Me arrepia, gente. Quer dizer, tentaram fazer algo com você, mas a moeda vai ser a mesma. Mas essa vai vir da parte de Deus. Baal, o Deus da chuva, da tempestade.
Deus falou, eu vou dar uma sova nesse menino. Vai lá, Débora, chama Baraque. Baraque, quando a mãe dele teve ele, todo mundo falou, nossa, que nome ridículo. Menino chama tempestade, vai ser ruim, vai ser bravo. Não, para tudo existe um propósito. Ele já nasceu um relâmpago, para um propósito de Deus. Até o significado do teu nome. Se você não gosta dele, aceita. Porque até no significado do teu nome, Deus tem um propósito. Tentaram levantar contra você, irmã. Tentaram. Tentaram levantar contra a sua vida, e eu discerno que você ficou até com medo de morrer. Mas Deus não foi na sua frente e não te ajudou? E o Senhor não está falando que vai acontecer, não. Já aconteceu e você sabe. Ele já te livrou. Você foi, você resolveu. Tem hora que tem que ser você, tem hora que dá para ir com alguém, mas tem hora que tem que ser a gente mesmo. Ah, mas foi Débora que falou com o Baraque. Meu Deus, que vergonha. Vergonha é você não ter uma pessoa que você possa falar, é de Deus, eu posso confiar. Se Deus usa, eu acredito. Baraque, Deus já te falou. Pois é, Débora. Olha a humildade do cara. Estou com medo. Não está escrito assim ali. Mas se você não entrar na palavra e não entender, não tem interpretação. E o Espírito Santo fica onde? Os caras têm 900 carros feitos de ferro. Aonde a roda passa, mata. Mata. Você sabe qual que é a minha arma? Essa espadinha aqui, ó. Interessante que cada filho entrou aqui hoje com a ferramenta de trabalho, né? Do pai. Tua arma é essa, não tem outra. Tua arma é essa, não tem outra. Amém? Glória a Deus. O Deus da tempestade. Os rios estavam secos, o riacho estava seco, não tinha chuva. A época era realmente de seca, mas eles não puderam conter a água que veio do Senhor. Entendeu o que Deus está falando com você? Ninguém vai conter. Ninguém vai conseguir paralisar o que o Senhor já deixou separadinho assim, ó. E o interessante é que essas palavras me deixam doida, porque, quando é que vai acontecer? Você entendeu que Deus já saiu? Você está achando que eu fiquei combinando com Priscila, com o pastor? Ó, você canta assim porque aí encaixa na minha palavra, tá bom? Não. Não. Às vezes você tem medo de deixar o que você faz para servir a Deus. Você nem precisa deixar. Você nem precisa deixar. O Senhor não precisa que você deixe nada. Porque se você deixar, você ainda um dia vai falar, mas eu deixei. Fui eu que quis. Você não quer nada, irmão. Irmã, você não decide nada. Tudo é dele. Tudo vem dele. Tudo é para ele. Ele tira você daqui, te põe ali, te traz para cá, coloca para lá. É assim. Vamos ficar de pé, por favor? Aleluia. Glória a Deus. Fique em comunhão com Deus, né? Fique em comunhão com Deus. Aleluia, Senhor. Quando nós estamos aqui em cima pregando, já é uma grande responsabilidade. E não pense que eu estou aqui para convencer vocês. Meu filho, vai dormir. Porque eu já estou bem convicta do propósito que Deus tem para mim. E não é de seu Espírito Santo. Não é. Não é. Estou aqui para ensinar a palavra? Pode ser. Estou aqui para dar o meu ponto de vista em cima da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus está aqui, você pode ler e ter outro ponto de vista. Mas eu fiz questão de abrir vários versículos para vocês verem.
Mesmo que você possa não concordar com algumas coisas, é difícil você não concordar que, se você olhar para a sua vida, está bem assustador, né? Se você olhar para a sua vida, você se assusta com os fantasmas que você tem dentro de você mesmo. Se não bastasse os problemas que você tem lá fora, você ainda tem que conviver com aqueles fantasmas dentro de você. E é interessante que eu uso muito lá no consultório essa frase. É assustador, mas não é real. Não é real. Amém, igreja? Filho de Deus, você vai tocar alguma coisa? Vai, olha que belezinha. Primeiro dia dos pais dele. Aleluia. Bruce está rindo. O teu é... Quase que não coube lá na foto se colocasse todo mundo, né? Amém. Ó, você é unção. Não precisa nem de palavras. Só instrumento. As meninas acho que vão cantar. Mas se não cantar também não precisa, sabe por quê? Deus só pediu 10 mil homens. Era imenso o tamanho do inimigo. Mas Deus falou, 10 mil. E ainda de 2 tribos. Oh meu Deus, mas por que ele quis misturar? Um sabe nadar e o outro sabe lutar. Às vezes você acha tão bobo, né? Que você já conquistou até hoje, que você já aprendeu até hoje. Mas acredite, se você quiser melhorar, dá tempo. Que você pode fazer qualquer coisa. Mas tudo que você já fez até aqui hoje, você fez porque você teve a força do Senhor. Amém? Teve a força do Senhor, porque isso já faz parte do propósito de Deus na sua vida. Isso já faz parte. Aleluia. Sabe, eu tenho a impressão que Deus está fazendo mais ou menos assim com alguém essa noite. Sabe quando Deus passa perto de você, uma pessoa passa perto de você e te joga um copo de água? Um susto. Você está precisando de um susto. Eu não quero que você tenha esse susto. Mas tem pessoas que precisam levar um susto para acordar. Perder, para saber que tinha, para perceber que pode ser que você ore, chore, para ter alguma coisa que você não percebeu que Deus já te deu. Para algumas pessoas eu posso perguntar essa noite: você tem algum problema que seja seu para resolver? Não, eu tenho tal de... Não, teu. Quantas pessoas só percebem na hora que é feita a pergunta? De fato, a minha vida é resolver problema dos outros. Porque se eu olhar para mim mesmo, graças a Deus está tudo em paz. Olha quanto fantasma. Então, o tema da palavra desta noite é: e se eu tivesse feito diferente? E se Baraque não acredita em Débora? E se Débora não fica lá debaixo daquela abençoada árvore, atendendo, deixou de atender porque era mulher? Mulher não prega, mulher não faz, mulher... Gente, esse povo precisa ler Bíblia. Débora era juíza e profeta. E se aqueles homens, 10 mil homens, que falaram para Baraque, foi Deus? Foi. Então eu vou com você. Podia ser que não voltasse. Se eles não fossem,
Você imagina a hora que chega aquele povo, tudo com despojos da guerra, sabe, pulando de alegria, e eles falaram: mancada. Todas as vezes que você tem um grande desafio e não cumpre, você sabe, você mesmo se critica, você mesmo se culpa. Então, e se eu tivesse feito diferente? Se você não fez, meu irmão, isso aqui é uma armadilha da ilusão. Sinto muito, mas você vive na fantasia. Tó, água no seu rosto, acorda para a vida, levanta, desperta, em nome de Jesus. Desperta, em nome de Jesus. Ah, se eu tivesse levado para o hospital. Ah, se eu tivesse visto. Ah, se eu tivesse falado. Ah, se eu tivesse chegado mais cedo, não tinha morrido. Ah, se eu não tivesse casado. Ah, se eu não tivesse naquele lugar, naquele dia. Se eu estivesse lá, isso não teria acontecido. Feche os seus olhos. Talvez você perdeu um ente querido. E você sente culpa por causa disso. Você acha que poderia ter evitado a morte. Você não é Deus. Isso é ilusão, isso é armadilha. Sai fora disso. Qualquer um que clamar a Deus tem uma nova oportunidade. Às vezes o que perdeu, perdeu, isso não volta. Mas você pode reconstruir sua vida. Ah, se eu tivesse aquele dia ouvido o pastor. Ah, se eu tivesse aquele dia feito o que eu tinha que fazer, mas eu não fiz. Ah, se eu tivesse comprado aquela casa. Ah, se eu não tivesse vendido aquelas terras. Acabou, irmão. Acabou. Desapega disso. Isso é armadilha. Ai, se meu pai tivesse vivo. Ai, se a minha mãe tivesse viva. Se meu pai tivesse vivo, hoje é o dia dos pais. Mas não tá. A realidade não é essa. É melhor chorar, doer, mas viver a realidade. Às vezes você foca nas armadilhas, literalmente, para não perceber o quanto você está sofrendo aí dentro. Senhor, se eu não tivesse feito aquele negócio. Ô, gente, não tem como voltar atrás. Não tem. Não tem. Em nome de Jesus. Toda a luta que você está passando essa noite, sai daqui sabendo que o Senhor já saiu à sua frente. Você tem que ficar esperto. Eu não sei que horas vai ser. Eu não sei como vai ser. Baraque estava lá em cima do topo esperando uma manifestação. De repente Débora começa a sentir umas coisas estranhas. O tempo não tinha mudado, porque o propósito não era com ela. Era com o relâmpago, era com o Baraque. Ela começa a discernir umas coisas, ela fala: Baraque, levanta. Ele não conseguia discernir. Esposas, às vezes os maridos não conseguem discernir. Ajuda eles. Ajuda eles. As pessoas não são perfeitas. E nem nós somos perfeitos. Às vezes a gente pode ali distinguir alguma coisa. Por causa desta palavra, por causa desta noite,
eu me atrevo a dizer para você, ajude seu marido. Ajude seu marido. Aleluia. Aleluia. Baraque então olhou para o céu. Relâmpago? Nessa época do ano? Meu Deus, pá, já desceu aquela água. Está encurralado? Você está encurralada? Você precisa resolver alguma coisa, está encurralado? Você entendeu, né? Quem é que vai resolver isso? É Deus. É Deus. Mas aí depende de quem você vai ouvir a direção, o conselho. Aqui ele ouviu da Débora, da profeta, da juíza. Porque às vezes as pessoas nos procuram e falam: pastor, eu faço tal coisa. O pastor nunca fala na hora, ele vai orar. Aí mal a gente sabe que a pessoa já procurou fulano, ciclano, dentro da igreja. Uau! Deus vai sair na boca de quem? Às vezes sai um espírito de confusão, sabe por quê? Você precisa crer. Era por isso que eles estavam sendo perseguidos. 20 anos sofrendo. E para ficar bem feio para eles, Deus levanta uma mulher. 20 anos. Sua direção, essa vem de Deus. É Deus, Deus, não há outro. Não tem confusão. Não é Baal. Não é direção aqui, direção lá, colar. Não. É Deus. Ele é o nosso Senhor. Amém? Então coloca a mão no seu coração, por favor. A minha preocupação não são tanto os seus inimigos externos, sabia? Mas os internos, que atrai, é sempre um padrão, quase que sempre o mesmo problema. Então, pede para Deus, me ajuda a perceber o que eu não percebi. Isso, me ajuda, Pai. Me ajuda a perceber o que eu não percebi. Em nome de Jesus. E eu te louvarei, Pai. Eu não vou ser como as pessoas. Ninguém me passa a perna. Eu discerni. Não. Foi o Senhor que te avisou. Devolve a honra para Ele. Devolve a glória para Ele. O propósito era com o relâmpago. E o relâmpago levantou. E foi Ele. Ele que enfrentou a água. Ele não ficou com medo lá do riacho ter. A água subiu tanto que até transbordou. Não, ele nadou. Ele matou todos a fio de espada. Começa matando dentro de você tudo que é mentira, tudo que não existe, e passa a viver na realidade. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Fala para o seu irmão: Deus já saiu. Levanta. Desperta.